Hoje eu estou muito feliz, vamos começar aqui a nossa série de estudos para a liderança da nossa igreja, para a formação de liderança da nossa igreja. Se você está assistindo esse vídeo número 1, provavelmente você foi convidado a participar desse curso ou nos encontrou aí na internet e a gente espera que vocês gostem do conteúdo que nós vamos passar aqui. São vídeos curtos, tá? São vídeos de 10 minutos, 15 minutos no máximo, e são 52 vídeos, onde nós vamos falar de todas as bases bíblicas que nós utilizamos nas igrejas batistas. Então, se você é de uma igreja de tradição reformada, ou mesmo uma igreja histórica, como a Igreja Batista, você tem muito a ganhar com esse conteúdo. Se você é de uma igreja pentecostal, neopentecostal, pentecostal de primeira onda, de segunda onda, enfim, você também tem muito a ganhar com esse conteúdo, porque é muito importante a gente conhecer a história, conhecer a origem, não só das denominações, mas também de como se pensa, por que se chegou a essas conclusões, essas máximas, né? Tem coisas que a maioria das igrejas acreditam, mas não sabem da origem, de onde veio esse ensinamento, e você pode aprender muita coisa e descobrir muita coisa nesses estudos aí. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é um curso, esse módulo aqui é um módulo de apoio, né? Outros temas como relacionamento interpessoal, aconselhamento bíblico, hermenêutica, homilética, liderança de crianças, liderança de adolescentes, liderança de adultos, está fazendo num outro módulo, tá? Esse módulo aqui é basicamente o que um líder precisa conhecer sobre a história da igreja e sobre as bases bíblicas daquilo que a gente crê, tá bem? Então, seja bem-vindo a essa viagem aqui. São uma quantidade grande de estudos, mas são pílulas, né? 10 minutinhos, 15 minutinhos, mas suficientes para você ter uma noção importante aí do que você precisa saber. Hoje nós vamos falar sobre os princípios batistas, mas mais especificamente sobre os batistas, né? Como é que esse grupo surgiu, como é que quem fundou, quem não fundou, como que isso tudo aconteceu, tá? E você vai perceber nessa breve explanação aqui que a história dos batistas, ou a nossa história, ela se confunde com a história de várias nações. Então, a história de várias nações influenciaram o nosso pensamento e o nosso pensamento também influenciou a história de várias nações. A própria Constituição que rege a nação norte-americana teve uma forte influência do pensamento batista e da forma democrática e congregacional como nós lidamos com as decisões. Então é interessante você aprender isso daí, você vai perceber que tem muita coisa que a gente precisa valorizar na nossa história. Mas para falar sobre os batistas, eu vou pegar emprestado aqui justamente o texto oficial da Convenção Batista Brasileira, depois a gente vai explicar o que é isso, o que é a Convenção Batista Brasileira, o que são as convenções estaduais, as associações regionais, enfim, a gente vai falar um pouquinho disso aí. Mas eu vou ler aqui na íntegra um trecho do Pacto e Comunhão das Igrejas Batistas, tá bom? Os discípulos de Jesus Cristo, que vieram a ser designados pelo nome de Batista, se caracterizavam pela sua fidelidade às Escrituras e por isso só recebiam em suas comunidades como membros atuantes pessoas convertidas pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, ninguém nasce batista, ninguém é batista por tradição. Nós só aceitamos pessoas que se convertem a Jesus Cristo. Parece óbvio, mas não foi assim na história da igreja, né? Continuando, somente essas pessoas eram por eles batizadas e não reconheciam como válido o batismo administrado na infância por qualquer grupo cristão.
Uma coisa tão comum que você vê em praticamente todas as igrejas evangélicas, que é o batismo por imersão, desconsiderando a importância do batismo infantil, teve origem nos batistas, né, no nosso grupo, e se tornou algo praticamente homogêneo nas igrejas evangélicas, né? Então, era necessário para ser batizado a consciência do pecado, regeneração, fé e salvação. Para adotarem essas posições, eles estavam bem fundamentados nos evangelhos e nos demais livros do Novo Testamento. Nós somos uma igreja apostólica. Toda a doutrina batista é uma doutrina baseada no que foi ensinado por Jesus Cristo e pelos apóstolos. Tá? A nossa interpretação do Antigo Testamento ela é feita à luz do Novo Testamento. Isso é muito importante. Nós não somos uma igreja judaizante. A gente não supervaloriza a tradição judaica. A tradição judaica ela teve a sua importância para mostrar Deus para a humanidade. Mas a gente estuda o Antigo Testamento à luz dos evangelhos e dos ensinos dos apóstolos. Tá? Essa mesma fundamentação tinha todas as outras doutrinas que professavam. Mas sua exigência de batismo só de convertidos é que mais chamou a atenção do povo e das autoridades. Daí, derivando da designação batista, que muitos supõem ser uma forma simplificada ou abreviada da palavra anabatista, aquele que batiza de novo, fecha aspas aí para o texto da Convenção Batista Brasileira, que já lança a luz aí bem do que são os batistas, tá bem? Então, o que caracteriza muito os batistas são a fidelidade às escrituras sagradas. Durante muito tempo, os batistas foram considerados a igreja que mais estudava a palavra. São, pelo menos, eu vou deixar dessa maneira nessa aula, pelo menos 400 anos de história de dedicação às escrituras sagradas. Eu digo pelo menos, porque a gente vai estudar isso aí depois na próxima aula, que é a origem dos batistas, e vocês vão perceberem que dependendo da linha que a gente usar histórica, a gente pode dizer que a Igreja Batista tem 400, tem cerca de 500, tinha 50 ou 600 anos, 1.200 anos até, e uma teoria pouco provável até remetendo à época de Cristo. Então, a gente vai falar disso depois. Tem algumas coisas que nós batistas cremos e que a maior parte dos grupos cristãos também creem. Né? Agora, lógico, quando a gente estuda a história da igreja, a gente responde aquela pergunta, quem veio primeiro? Né? Ou seja, os batistas creram e depois os outros grupos creram, ou já era algo convencional e nós adotamos. A gente vai ver também mais para frente, tá bom? Então vamos ver coisas que são comuns. Primeiro, cremos que Deus é o criador de todas as coisas. Tranquilo. A maior parte dos grupos cristãos creem que Deus é o criador de todas as coisas. Foi ele que, através da sua ordem, da tua palavra, criou o universo, né? A gente podia citar Isaías 64:8, Mateus 6:9, Êxodo 4:22, Salmo 2:7, por aí vai. Segunda coisa, cremos em Jesus como Filho de Deus encarnado, né? Então Jesus é o Filho de Deus e é Deus. Ele é o que nós chamamos de segunda pessoa da Trindade. Isso nós cremos e a maioria dos grupos chamados de cristãos creem também. Nós também cremos no Espírito Santo como um guia presente. Deus em nós, né? O Espírito Santo sendo derramado ali em Atos capítulo 2, profecia de Joel sendo cumprida, né? Então, terceira pessoa da Trindade, habitando entre nós, também é um ponto pacífico aí entre a maioria dos cristãos. A gente precisa afirmar um ponto teológico aqui importante, que para nós, Deus é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, só que são três pessoas distintas. Tá? É um assunto que nós vamos tratar depois, quando formos falar de Trindade, mas é importante desde já marcar essa nossa crença, que existe um Deus que se manifesta em três pessoas distintas. Tá bem?
Vamos lá. Cremos também que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Essa crença na Bíblia como única regra de fé e prática, ela é experimentada por muitos grupos cristãos, só que alguns incluem aí a tradição, uma revelação. Depois a gente vê como é que a gente vai explicar essa coisa da chamada revelação, em que um líder tem e acaba se sobrepondo às escrituras. Não é assim no meio batista. Vale a Bíblia Sagrada. Pode ser o principal líder da denominação. Se ele falar contra as escrituras, vale a escritura sagrada. Tá bem? A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, ou seja, eu creio no que ela ensina e eu faço o que ela manda eu fazer. Tá bem? Nós cremos também que a igreja é constituída do povo de Deus. Quando a gente for falar de igreja, é a mesma coisa. A gente vai falar sobre o que é uma igreja local, o que é uma igreja universal, o que é uma igreja triunfante, o que é a igreja militante. Tem várias questões bíblico-teológicas aí que precisam ser ditas sobre a igreja, mas nós vamos detalhar mais para frente. E tem alguns pontos que nós divergimos de outros grupos cristãos, né? Então, um deles é a questão do batismo. Né? Existem grupos cristãos que batizam crianças, outros grupos cristãos que batizam por aspersão, que é quando você molha apenas a parte de cima da cabeça, né, com um pouco de água. Os batistas, desde a sua origem, batizam apenas adultos convertidos que se arrependem dos seus pecados e declaram que são seguidores de Jesus Cristo, e por imersão, que para nós é a forma bíblica de batismo, que simboliza que você está sendo sepultado para o seu velho homem, ressuscitando para Deus, tá? Então, esse é um dos pontos de divergência. Outro ponto de divergência, o primeiro, sobre o batismo, a gente diverge, obviamente, da Igreja Católica e, obviamente, algumas linhas ali dos presbiterianos e luteranos, enfim, na questão do batismo. Agora, a questão da ceia, a gente já começa a divergir bastante, principalmente com os grupos pentecostais e também com a própria Igreja Católica. Né? Aí a gente já tem mais similaridade com as igrejas reformadas. Para nós, a ceia é um memorial apenas, onde a gente, através daquele simbolismo de comer o pão e beber do vinho juntos, a gente anuncia isso publicamente como sendo uma representação e uma memória da morte e do sacrifício de Jesus Cristo. Ele é um memorial, tá? O que a gente vai divergir da Igreja Católica? A Igreja Católica ensina que esse momento da comunhão, como eles chamam, né, acontece uma coisa que na teologia a gente chama de transubstanciação. Tá? Ou seja, o pão vira o corpo e o vinho vira milagrosamente o sangue de Cristo. E ali você está comendo literalmente, esse é o ensinamento, o corpo de Cristo. Então existe uma transubstanciação, ou seja, os elementos mudam de substância. Tá? Existe uma coisa intermediária aí, que é a consubstanciação, que é o pão, ele é pão ainda, o vinho é vinho ainda, mas o sangue se incorpora naquele, né, o sangue de Cristo se incorpora naquele vinho, o corpo de Cristo se incorpora naquele pão, se funde ali, você sente o gosto de pão, você sente o gosto de vinho, para você é como se fosse pão e vinho, mas espiritualmente teve uma fusão. Existe essa coisa intermediária que algumas igrejas do início da Reforma defenderam muito, alguns resquícios até hoje, mas enfim, a gente vai ver isso com mais detalhe na história da igreja. Existe também o pensamento da presença mística ou espiritual de Jesus no momento da ceia. Então, alguns grupos, principalmente aqui os grupos pentecostais, acreditam que existe um poder de Cristo ali nos elementos da ceia. Alguns chegam a afirmar que ao ingerirem a ceia é como se fosse um alimento espiritual que vai te fortalecer. Existe a presença espiritual de Deus ali, de Jesus Cristo, nos elementos da ceia. Nós não acreditamos dessa maneira. Para nós é meramente um simbolismo
mesmo. Bem, essa foi a nossa primeira aula. Obrigado. Deus te abençoe. Te convido para assistir a próxima.